Muitas pessoas se afastaram de mim. Perdi muitos amigos e até mesmo parentes. E cara, eu fiquei mal com isso. Me culpei pra caramba. Mas de repente, tudo começou a fazer muito sentido. Eu sempre fui um cara muito bagunceiro, muito alegre. Sou músico desde os meus 15 anos de idade. Toco violão, guitarra, baixo. E eu sempre gostei de uma cervejinha. E sempre fui o animador de festa. Então, desde os 15 anos, a gente ia pra praia com a galera e eu tocava violão, enchia a cara. E era o cara que contava piada, o cara que alegrava a festa. O meu apelido era GG. E aí me apelidaram de Homem Sapo. Depois, vários apelidos aí. Então, o GG era o cara bacana pra caramba. E isso foi a vida inteira. E arrumei um monte de amigos, tive banda, sempre cara alegre, sempre cara pra cima, mas sempre o cara que enchia a cara, o cara que era o divertidão, o alegrão. E de repente comecei a namorar, conheci há 15 anos a Patrícia, era minha cliente da loja, olha só. Foi comprar uma vela e arrumou um casamento. E ela é mais contida, ela é mais fechada, ela não gosta muito de festa, não gosta muito de beber, nunca me apoiou muito na música. E aí eu comecei a mudar por ela, pelo relacionamento. E aí começaram a afastar essas pessoas acostumadas com o Jefferson bagunceiro, com o GG, que enche a cara, que conta piada, que vira à noite, que chega às 8 horas da manhã, chapado, e isso era muito legal, né? E aí essas pessoas começaram a se afastar, porque o GG não era mais o GG. E aí eu comecei a fazer esporte. E com o esporte eu comecei a diminuir a cerveja, tinha parado de fumar, conheci a Patrícia, parei de fumar, então tem 15 anos. E aí as pessoas que bebem, que fumam, sedentário, começaram a afastar de mim. Por quê? Porque não tinha mais uma ligação, não tinha mais uma vibração. E começaram a afastar. E aí, de repente, eu comecei a me dedicar muito mais na espiritualidade. Abri meu terreiro, comecei a meditar mais, comecei a estudar mais o budismo, comecei a estudar mais espiritismo. E aí as pessoas que não aceitavam essa parte espiritual começaram a afastar de mim. E comecei a pensar, falei, caramba, cara, meus amigos da cachaçada e da bagunça se afastaram, as pessoas que não são espiritualizadas se afastaram. E aí há 10 anos atrás eu comecei a correr e comecei a virar um atleta. E hoje eu sou um triatleta. E aí as pessoas também sedentárias começaram a se afastar de mim. E há alguns anos agora eu comecei a tirar algumas atitudes pesadas da minha vida, e uma das, eu não aceitar mais fofoca. Eu comecei a praticar um exercício do não reclamar. Esse exercício começou com 7 dias, foi um desafio. Eu fiz uma imersão com Tadashi Kadomoto, e nessa imersão ele propôs um desafio de 7 dias sem reclamar. E não só falando, né? Não só comentando, falando para outra pessoa, mas no pensamento. Então, não reclamar por 7 dias. Cara, e foi transformador na minha vida. E aí eu parei de reclamar sempre. Claro que a gente acaba, né, dando uma escorregadinha, mas aí como a gente se propõe a esse exercício, então você acaba se observando mais. Então toda vez que eu começo a ficar reclamão, eu falo, opa, peraí, tenho que mudar, tenho que voltar para o meu eixo. E eu volto para o meu eixo. E com isso, as pessoas reclamonas começaram a se afastar de mim. Outra coisa muito importante, fofoca. Quando
pessoas chegam para mim e falam, olha, sabe menino, olha, você viu fulano não sei o quê. O que eu faço? No começo eu começava a dar patada, falava, oh, não, para, não quero. Hoje em dia eu só não dou corda, eu aprendi isso. Então se a pessoa chega para você e fala, olha, sabe a Maria, olha, eu vi ela com outros, tá bom. Você viu o sol como tá legal? Olha o dia, que legal. Você viu o Palmeiras, o Corinthians, o São Paulo, o Flamengo? Ganhou, perdeu? Você muda de assunto, não dá foco, não dá bola e a pessoa se liga e para. O que aconteceu? Os fofoqueiros saíram da minha vida. Quem vibra, é fácil, galera. Tudo é vibração. Se você vibra balada, cachaça, traição, mulherada, homenzarada, pegação, é isso que você vai ter. É isso que você vai ter. Se você vibra fofoca, se você vibra reclamação, se você vibra Datena, são esses tipos de pessoas que você vai atrair para você. E por último, galera, isso foi afastando e praticamente fiquei sozinho. E eu comecei a vibrar prosperidade, abundância e fartura. O que é isso? O cigano ficou rico e não quer saber dos pobres. Não é isso. Uma mentalidade rica, próspera, é diferente. Quando você mentaliza prosperidade, você quer o melhor para a sua vida. Então, eu sempre visualizo o maior. Eu sempre visualizei o maior. Por isso que eu cheguei no grupo Casa do Cigano, comecei com R$1.000 e hoje 7 lojas, 107 colaboradores, uma fábrica de vela, maior grupo de lojas do mundo. E eu comecei com R$1.000, porque eu pensei próspero, eu pensei maior, eu mirei no maior. E quando eu mudei essa chavinha, esse pensamento, e comecei a pensar em prosperidade, eu quero melhor, eu quero um bom convênio, eu quero um bom carro, eu quero uma boa casa, eu quero dar a melhor escola para o meu filho, quero dar uma condição melhor, eu não quero uma loja só, quero 7 lojas. Eu não quero uma fabriquinha, eu quero uma fabricona. Eu não quero ter uma vida média, uma vida que eu só tenho básico. Eu quero mais. E isso não tem problema nenhum de ser assim. Pelo contrário, sendo assim eu consigo dar um bom conforto para os meus pais, um bom convênio para os meus pais, eu pago um bom convênio, pago uma empregada para eles, pago 1 ou 2 viagens por ano para eles, dou condições, fora algumas pessoas da minha família que eu ajudo, pago convênio e tudo mais, fora uma instituição de caridade que é a Casa Vida Divina, que cuida de crianças com câncer, a gente ajuda, a Casa do Cigano ajuda mensalmente, fora o abrigo São Francisco de Animais. A Juliana, cuida de mais de 140 cachorros, de 50 gatos, tem cabrito, porquinho da Índia, tudo abandonado, tudo sem condições, e a gente que paga toda a ração mensal de todos esses animais. Então, quando a gente fala, eu quero ser próspero, olha, ter dinheiro é muito bom, porque você consegue ajudar muitas pessoas. E quando eu mudei essa chave, todas as pessoas com pensamento escasso começou a se afastar e muitos até me criticar. Falar, olha, né, aquelas coisas que a gente tem, aqueles mitos que a gente tem, quem é bem de vida, quem tem uma mente próspera é desonesto, o cara sofre, o cara... Pelo contrário, as pessoas hoje que eu atraí para mim, que são pessoas que não fofocam, pessoas que não reclamam, pessoas atletas, pessoas campeãs, pessoas que cuidam do corpo, pessoas espiritualizadas, são as mais bem de vidas, bem financeiramente. Por quê? Porque estão equilibradas, porque estão bem, porque estão dentro do que Deus propõe. Deus está aqui, nessa mata, nesse canto do pássaro, Ele está aqui. E o que Deus quer?
Ele deu tudo isso daqui para a gente desfrutar e desfrutar muito bem. Deus, ele espera do seu filho um filho pleno, um filho próspero, um filho espiritualizado, um filho que cuida da mente, que cuida do corpo, que cuida da alma. E cuidar de tudo isso é não fofocar, não ter pensamentos negativos, é cuidar do corpo, cuidar da mente e ser próspero e poder ajudar o próximo. E quando eu fiz tudo isso e decidi mudar a minha vida, muitas pessoas saíram da minha vida. E teve momento que era eu e minha esposa só nós dois. E veio meu filho e só nós três. E de repente eu fiquei triste, eu falei, caramba, que vida solitária, né? Mas quando caiu a minha ficha, não é solitário, é que Deus, que o universo, que a vida, que a vibração, ela flui conforme a gente vai evoluindo, conforme a gente vai mudando a nossa vibração. Então hoje eu não vibro mais fofoca, hoje então não tenho fofoqueiros do meu lado. Eu não vibro mais reclamação, então eu não tenho mais reclamões do meu lado. Eu não vibro mais balada, cachaça, cigarro, droga, então eu não tenho mais drogados e pessoas e muita gente ainda me chama, fala, cadê aquele GG, cadê? Não, o GG morreu, o cara que enchia a cara, o cara que tocava violão até 8 horas da manhã, que porra, era legal pra caramba, morreu, porque hoje renasceu uma nova pessoa, e hoje pessoas prósperas, pessoas espiritualizadas, pessoas que cuidam da saúde, da mente, pessoas que meditam, pessoas muito espiritualizadas, elas vibram o mesmo que eu estou vibrando e são essas pessoas que estão hoje na minha vida. Então não foi ruim, a princípio eu fiquei triste, hoje eu fico feliz, porque é só um encaixe do nosso propósito de vida, é só um encaixe do que a gente quer realmente, é só um encaixe. Então, se pessoas se afastarem da sua vida, não reclame e não fique triste, porque essas pessoas não estão vibrando e não estão na mesma sintonia. Sabe radinho? Você está na FM, você está na AM, você está no rádio, então sintoniza no rádio prosperidade, bem-estar, saúde física, espiritual, sintoniza, que aí só vem pessoas boas, mas muitas pessoas vão se afastar e dê graças a Deus, graças aos orixás, graças a Exu e graças a você que escolheu ter uma vida melhor, mais elevada, mais equilibrada. E é isso. As pessoas que estão do seu lado são exatamente as pessoas que estão vibrando igual você. Um ótimo domingo, muito axé, vamos vibrar coisas boas e vamos ter pessoas muito boas ao nosso lado. Axé, saravá, amém e beijo do cigano. Axé, berequeté.